Isso não muda nada pro Vasco. As ações do grupo 777, o povo fala 777, irão a leilão nesta sexta. Eu gosto dessa música. É, Alex. Todas as participações societárias estarão no leilão, incluindo quem? Quem que a 777 tem? O Vasco. Mas o homem tá tranquilo. Então, André, quando ele tá com essa carinha assim, que não tá com aquela... Ele tem uma veia que pula aqui na lateral esquerda. Quando ele tá tranquilo assim, é que ele tem alguma informação pra passar pro povo não ficar nervoso. Não, cara. O leilão é o quê? Agora vou vender o Vasco. Quem dá mais? Quem dá mais? Isso pode acontecer, Lucas Pedrosa? Não. Não. Por quê? Explica. O Vasco tá sob uma liminar na justiça, inclusive essa liminar novamente foi julgada. E nesse julgamento ficou claro que a 777 foi uma empresa incapaz de conseguir gerar o Vasco, inclusive gerando várias dívidas para o clube nesse momento. Então o associativo, na figura do presidente Pedrinho, assumiu por meio dessa liminar e um novo julgamento confirmou que eles não têm condições de gerir o Vasco. E vale lembrar que, para o torcedor, que a 777 ela comprou, digamos assim, entre aspas, 70%, mas ela não pagou 70%. Então, a partir do momento que eles não pagam 70%, as ações não são convertidas. Então, eles só depositaram cerca de 30%. Graças a Deus, 31%. Hein, Pedrosa? Então, mesmo se eles venderem isso e foi leiloado e alguém comprar, o controle do Vasco segue nas mãos do presidente Pedrinho, segue com a associação. Pedrosa, explica pro povo que eu ainda vejo muito assim, ó. O que o Pedrinho fez foi lá e tirou a 777 o Vasco da 777, tinha que ter deixado, ia ter um outro aporte. Eu escuto ainda umas pessoas falarem isso. Por que o Pedrinho fez isso? Explica para esse povo o que ia acontecer com o Vasco hoje se isso não tivesse sido feito. Se deixa, o clube acaba. É mais ou menos isso, porque o Vasco teria que arcar com as contas e as contas não paravam de chegar, o buraco dentro do clube já estava grande e aí a gente vai esperar o aporte. Só que esse aporte não aconteceria porque a 777 se desfarelou. Essa que é a verdade. Sim. Tanto é que a gente está vendo aí, as ações dos outros clubes da 777 vão ser leiloados. Quando um produto, ou uma casa, ou um carro é leiloado, significa que o quê? Que o comprador não tem mais condições de manter aquilo ali. Sim. Então isso está muito claro que é o que está acontecendo. Vale lembrar que tem uma briga também com a ECAP, que é uma empresa que briga com a Lenderhall, porque a ECAP, que é a dona da 777 hoje, recebeu o dinheiro emprestado da Lenderhall, que é um fundo inglês, e essa briga acontece na justiça americana. Então, o Vasco, além dessa briga lá na justiça americana que causa uma instabilidade, o Vasco tem aqui a proteção das leis brasileiras. Então, o movimento do Pedrinho, quando ele assume o Vasco, é de salvar o Vasco naquele momento. Salvar o Vasco e manter o Vasco sendo um clube de futebol que paga suas contas em dia, que tem um sistema financeiro pelo menos organizado. Tanto é que ele entra em recuperação judicial para justamente o Vasco da Gama conseguir manter as suas contas em dia. Tem um congelamento de algumas dívidas, de penhoras e tudo mais, para que as dívidas do Vasco da Gama, que giram aí em torno de 1,4 bilhão de reais, possam ser pagas de forma escalonada nos próximos 10 anos e o Vasco consiga ter um respiro financeiro também. Só que é muito importante a gente citar aqui que o Pedrinho fez foi importante, só ajudou o Vasco e tudo mais, mas que ele não pode sentar nessa situação. Eu acho que ele tem que buscar e continuar buscando investidores para o Vasco da Gama. Isso está acontecendo? O Vasco da Gama fechou com uma empresa que é especializada nessa consultoria para buscar novos investidores. Então assim, isso precisa acontecer o mais rápido possível. Não sei qual modelo, se vai ser um modelo John Textor, se vai ser o modelo Grupo City, se vai ser o modelo com fundo de investidor, mas o Vasco precisa de dinheiro novo. Se o Vasco não tiver dinheiro novo, esse clube, como o balanço do ano passado mostrou bem, vai ter muita dificuldade operacional. E a eleição do Pedrinho, do Vasco, uma possível reeleição, é só no final do ano que vem. Então, se ele não conseguir fazer esse processo até metade do ano que vem, pelo menos para ter um fundo investidor e que possa colocar dinheiro novo no Vasco, que o Vasco possa se estruturar, vai ser muito complicado para ele conseguir se reeleger. Eu não tô brincando. Vou ligar para Pedro hoje e você fale com ele também. Vou conectar ele com o Durcésio, que foi o presidente do Botafogo, que fez toda essa transição de SAF. E às vezes, quando a gente conversa com gente, eu sempre falo, o Eduardo Bandeira de Mello foi um cara que mudou a história do Flamengo. É um cara que fez um trabalho tão belo. E que hoje, se o Flamengo tem asas enormes para voar, é porque ele tem um respaldo financeiro que foi construído e reparado com alguém. O Durcésio foi um cara importantíssimo na escolha do John.
É um cara empresário, eu brinco que muita gente não sabe, ele é muito humilde, mas ele é mais rico que o John Textor. Ele tava lá só para salvar o Botafogo, assim como o Pedrinho fez. Então vou falar para Pedro ligar para Ducésio falar o que aconteceu. Bota teu óculos aí, pode botar. Tava toda hora que a gente que sai a câmera dele, ele tira o óculos, que ele quer parecer mais jovem. Bota o Pode óculos aí. ficar, André, de óculos. O Venê não precisa de óculos. Vascaíno, fanática vascaína, que alegria encontrar você aqui nesta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Seja muito bem-vindo, ótimo dia para você. Chega deixando o seu like, que é a mãozinha que está aqui embaixo, que é muito importante. E se inscreve no canal. Olha, nós estamos já com 220, bem pertinho. Quero ver esse contador crescer aí para a gente formar a maior comunidade para falar de Vasco da Gama. Leilão da 777 em todo o mundo vai impactar no Vasco da Gama 5 titulares. Esse é o número que o Vasco precisa nessa janela agora do meio do ano? Não, até o dia 10. Na segunda janela, de julho a setembro, 5 titulares é essa a sua conta? Então vamos falar sobre isso e muito mais. Já vou começar falando sobre o leilão da 777. Ontem à noite, entrei em contato com o vice-presidente jurídico do Vasco, Felipe Carregal, que gentilmente atendeu, tirou as dúvidas a respeito desse assunto. Estávamos fazendo a live dos membros, live semanal, quando eu mandei uma mensagem para o Felipe perguntando: Felipe, esse leilão da 777 impacta no Vasco da Gama? A lei da SAF protege o Vasco caso venha a ser vendida a ação, né? Ou as ações venham a ser vendidas da 777, isso impacta diretamente no Vasco? E aí ele me ligou e a gente conversou e consegui esclarecer algumas questões. Segundo a explicação do Felipe Carregal o Vasco está super protegido. Quando lá atrás, no ano passado, há mais ou menos um ano, né, porque foi em maio de 2024, conseguiu a liminar que foi sustentada recentemente por 3-0 dos desembargadores do Rio de Janeiro, o Vasco se protegeu, se blindou contra qualquer perda da 777 pelo mundo que poderia impactar nos 31% já comprados da Vasco da Gama SAF. Segundo o Felipe Carregal explicou, não tem nenhuma chance, e o Vasco está totalmente tranquilo em relação a isso, de que aconteça alguma reversão em relação a essa compra. Ainda chegou a dizer o seguinte: Fábio, se alguém comprar as ações da 777 Carioca, no caso da empresa que representa a 777, e vier aqui, o judiciário vai dizer: pode voltar, vai cobrar de novo o seu dinheiro da ECAP. Então aqui não tem nenhuma negociação para acontecer. Esse leilão não impacta em nada no Vasco da Gama, o que é ótimo, né? A gente saber que essa insegurança jurídica está distante nesse momento. Segue o processo judicial, segue também a discussão na Câmara de Arbitragem da Fundação Getúlio Vargas e que o quanto antes isso seja resolvido e que o Vasco consiga retomar as suas ações, porque da forma como ficou o processo, realmente a 777 vai embora sem deixar nenhuma saudade. Bom, vamos falar sobre contratações, mas antes eu quero agradecer demais a você e pedir de novo o seu voto. Você é chato, hein? Até o dia 12 de junho, então até a próxima quinta-feira, quando o Vasco entra em campo para enfrentar o São Paulo, você pode todos os dias dar uma moral fantástica para mim. Eu estou concorrendo no prêmio IBEST ao melhor influenciador de esporte. Se você gosta do meu trabalho, curte a forma como eu trago para você a informação, link fixado aqui nos comentários para você clicar e todo dia, uma vez por dia, você vai lá e clica, deixa seu voto para mim. Muito obrigado. Para você ter uma ideia do nosso impacto, da nossa força do canal, hoje é sexta. Na quarta-feira, quando eu descobri que eu estava na lista, eu estava na posição, no geral, 164º, 164. E a cada dia tem uma atualização do IBEST. Sabe para que número nós pulamos ontem? Hoje tem outra. 38, 38º. Graças a vocês, 126 posições acima. E tem um outro ranking das últimas 24 horas. Eu estava em 119º.
119. Ontem, quando saiu o ranking, sabe para onde nós pulamos? Para a terceira posição. Mostrei para vocês aqui o ranking. Ficamos, inclusive, na frente de um ídolo rubro-negro nas últimas 24 horas. Graças a você. Muito obrigado pelo seu carinho. Encontro muito com o seu voto. É muito importante. Esse prêmio eu nunca participei. Eu estou muito orgulhoso de representar os vascaínos nesse prêmio. Bom, vamos falar sobre reforços, porque a janela de transferências está aberta, mas ela fecha agora dia 10. Ela foi feita mais para que os times que vão jogar no Mundial de Clubes pudessem contratar. Os grandes mesmo vão começar a contratar no mês de junho e vão registrar a partir de 10 de julho. 10 de julho você já pode registrar e vai até 2 de setembro a janela aberta. Então a gente está falando aí de pelo menos 52, 53 dias, quase 60 dias de janela. Entendo que o Vasco tem que oxigenar a sua folha, tem que dar uma aliviada. Souza foi embora, o Capasso foi embora, o Paê vai embora, mas outros 2 ou 3 vão embora. Ontem surgiu uma notícia e eu fui buscar informação dentro do Vasco e ela foi negada. Já falei aqui que o Leandrinho deve voltar realmente do Al-Shabaab e há quem entenda que ele nas mãos do Diniz vai render muito, que ele é muito bom lateral e o Piton é um cara vendável. Com isso, o Vitor Luiz fica na reserva do Leandrinho. Ontem surgiu uma notícia que o Vasco estava buscando o Vitor Luiz para rescindir o contrato. Mentira. Falei com uma pessoa da diretoria do Vasco e me disse o seguinte: Fábio, não procede, não tem nada a ver em relação ao Vitor Luiz ir embora. Outra informação também de que o Vasco está buscando um clube para o Lucas Oliveira, zagueiro. Também a pessoa me disse que não tem nenhum fundamento isso. De qualquer forma, eu entendo que o Vasco precisa trazer 5 titulares. Vamos lá? Um zagueiro para jogar ao lado do Luiz Gustavo. Ah, tem o Maurício Lemos. Ele só fez 4 jogos até agora. Seria ele, destro com canhoto. Só que não tem sido. E quando eu falo 5 titulares, é que eu quero colocar 5 caras que hoje jogam como opções no banco. João Vitor para o banco, Hugo Moura para o banco, Tietê para o banco. Então 5 e 8. Um 10. Se o Coutinho sair, outro 10. 2 meias de qualidade. Um atacante lado de campo. 5 titulares. Ou a minha conta está errada, torcedor? Porque hoje o Vasco tem reservas como titulares, na minha avaliação. Se a gente quer ir longe na Copa do Brasil, se a gente quer ir longe na Sul-Americana, se a gente quer subir no Campeonato Brasileiro, precisa qualificar. Não é quantificar, é qualificar o elenco do Vasco da Gama. Abrindo espaço na folha com alguns jogadores que já saíram, outros que vão sair nessa janela, dá para você aliviar pelo menos aí entre 3, 4 milhões de reais. Pô, mas aí eu alivio e coloco de novo ali dentro? Se você trouxer jogadores de qualidade, com 3 milhões de reais, se você reduz a folha em 4 e traz 3 milhões, vou fazer outro cálculo? 2. Reduz 4 da folha e vem para 2. Será que a gente não traz pelo menos uns 4 reforços? Vou até tirar um. Partindo do pressuposto que o Coutinho fique. 4 de 500 mil, a gente não acha 4 bons jogadores, titulares para o Vasco? Ah não, Fábio, vamos fazer o seguinte, vamos, ao invés de reduzir 4 para 2, 4 para 3. Então tem mais dinheiro aí na jogada. Pô, meu amigo, tá brincando. Se o departamento de scout do Vasco, o futuro diretor executivo, Pedrinho, e o diretor técnico Felipe não souberem escolher peças com 3 milhões de orçamento para salários, porque as compras são financiadas, carnezão, aí eu paro. Agora, jogar dinheiro fora, como a gente já jogou com Emerson Rodrigues, com Lucas Oliveira, com Jean Davi, com Lloyd Augusto, aí, meu amigo, aí não há dinheiro que dê vazão. Tamo junto, meio-dia, espero... Salve, torcedor do Vasco, sejam bem-vindos ao canal Vasco Full, todos os dias conteúdo exclusivo do Vasco pra vocês. Antes de mais nada, deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhuma notícia do Vasco da Gama. O Vasco da Gama que pretende aí
fazer algumas contratações na metade do ano, né? Principalmente jogadores que estão na Série B. E o Pedro Rocha, artilheiro do Remo, é um jogador que interessa a cúpula do Vasco. O Vasco vai aí, estudar um pouquinho mais e fazer uma proposta para tentar tirar o jogador do Remo e trazer para o Rio de Janeiro. Deixa a sua opinião, o seu comentário. Deus abençoe cada um de vocês. Tamo junto, forte abraço e vamos Vasco!